Beleza? Depois é só você puxar o fio lá, desligar o valor aí que botar aí. Tá bom. Só puxa o fio. Tá certo, tá legal. Então tá bom. Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez ao vivo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui no nosso templo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro do Araretama, em Pindamonhangaba, e estaremos transmitindo diretamente daqui a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 4 traz por título a iluminação espiritual do crente. É a quarta lição do nosso tema do primeiro trimestre de 2020, cujo tema da revistinha é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quero dar um abraço a todos que estiverem nos acompanhando agora ao vivo. Quero dar um agradecimento ao nosso pastor Salatiel, ao nosso irmão, o presbítero irmão Flávio, que esteve aqui com a gente preparando tudo para que pudesse ser possível estar transmitindo diretamente aqui da nossa igreja. O texto áureo de hoje nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática vai nos falar da seguinte maneira: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, nosso objetivo vai ser estar estudando quais são essas heranças de preciosas riquezas que são conferidas aos eleitos. A gente já estudou sobre a eleição, sobre predestinação na lição passada, e eu sei que foi um tema difícil e obviamente não dá para abranger, fazer uma coisa mais profunda no tempo que a gente tem para estar dando essa lição, mas aos poucos Deus vai dando graça e a gente vai fechando todos os assuntos. Eu fiquei de dar uma resposta para os irmãos no domingo passado sobre o porquê que Deus não salva todo mundo, Se Deus elegeu alguns para a salvação, por que Ele não elegeu a todo mundo de uma forma geral e salvasse todo mundo, e não mandasse ninguém para o inferno? Existe essa teoria de que Deus vai salvar todo mundo no final, é o chamado universalismo. Porém, a nossa igreja, Assembleia de Deus, e a maioria das igrejas considera isso uma doutrina herética, uma doutrina que não tem fundamentação bíblica, apesar de que você pode achar pretexto na Bíblia para qualquer coisa. A pessoa distorce um texto bíblico e arruma pretexto para salvaguardar o seu pensamento. Só que a gente aprende também que a gente não pode pegar a Bíblia e eu usar os versículos bíblicos para corroborar um discurso ou um pensamento meu. Pelo contrário, eu preciso pegar o meu pensamento e olhar na Bíblia e ver se aquilo que eu estou falando, ou aquilo que eu penso, está correto, está de acordo com o que a Bíblia diz. Então o caminho é o contrário. E eu fiquei de dar essa resposta para os irmãos. É uma resposta que demanda um certo tempo, talvez o tempo de uma lição, para a gente ter uma certa clareza. Eu vou falar aqui em poucos minutos, basicamente, o que eu penso a respeito, e depois, mais para frente, eu vou gravar um outro vídeo fora desse contexto de escola dominical,
explicando um pouco mais a fundo isso, tá? Por que Deus não elegeu todo mundo então e não salvou a todos, né? Como a gente gostaria até que fosse? Primeiramente, a gente precisa entender que tudo que Deus faz é segundo os seus atributos. A gente sabe que Deus tem alguns atributos, por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, mas Ele também tem outros, né? Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é amor, e a Bíblia fala que Deus é justiça, a Bíblia fala que Deus é Espírito. Tudo isso são atributos da divindade, só Deus que possui esses atributos, nenhum outro ser tem esses mesmos atributos que Deus, somente Ele, somente Deus que é onisciente, somente Deus que é onipotente, somente Deus é amor plenamente, somente Deus tem a justiça, né, em suas mãos, somente Deus é justo, né, nós todos somos falhos. Somente Deus tem esses atributos. Então, quando Deus faz alguma coisa, Deus ele faz de acordo com os seus atributos. Quando a Bíblia fala que Deus é fiel, é porque Ele é fiel àquilo que Ele é. Deus ele não nega-se a si mesmo. E como que a gente coloca junto dois atributos chamados justiça e amor? Então Deus ele não pode ser justo e negar o seu atributo de que Ele é amor, ser justo sem amor. E Deus não pode ser amor sem ser justo. Um atributo de Deus não pode negar o outro, diminuir o outro, um não é maior do que o outro, tá? Estão todos no mesmo pé de igualdade e Deus é 100% cada uma dessas coisas. Então, se Deus ele é justo e Deus ele é amor, ele vai, todos os seus atos vão estar dentro desses atributos. Sabendo disso, a palavra de Deus vem dizer que Deus ele é Deus justo e zeloso, e Ele não... Calma aí, só vou achar o versículo aqui para a gente poder falar com mais certeza. Está lá em Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Só essa parte aqui, o culpado não tem por inocente. Deus não transforma o culpado em inocente. Deus ele não deixará que nenhum pecado fique impune diante dele. Todos os pecados receberão a sua justa punição. Isso demonstra a justiça de Deus. Deus ele não seria justo se ele não punisse o pecado. Sendo assim, a recompensa de todo homem é a punição eterna, é a condenação, é a ira de Deus. Nós não merecemos nada mais do que a ira de Deus. Isso que a gente precisa entender. Esse é o primeiro ponto, o mérito. Segunda coisa, o homem, lá em Romanos, Deus fala que Deus os entregou às suas consciências, aos seus desejos carnais. Vamos ler lá em Romanos capítulo 1, só para a gente... deixa eu pegar minha Bíblia, que está mais fácil.
que fala: Deus os entregou à impureza sexual segundo os seus desejos pecaminosos. Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tudo Romanos 1, capítulo 1, versículo 24, versículo 26, versículo 28. Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, o que Deus fez com os ímpios? Deus os entregou ao seu pecado, ao seu coração duro, caído. Deus deixou que eles seguissem o seu curso. Então, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano vai para o inferno sem que ele tenha merecido, porque negaram a Deus, negaram a sua glória, negaram a sua justiça. O Evangelho, a Bíblia é bem clara em dizer que o Evangelho, ele é oferecido, a salvação ele é oferecida a todo homem, mas os homens rejeitaram a Cristo, rejeitam a Cristo, e por isso recebem em si mesmo a sua condenação. Então é muito claro, pelo menos para mim, espero que para vocês fiquem também bastante claro, que Deus não é injusto quando Ele condena alguém ao inferno. Essa pessoa, ela fez por merecer, ela negou a Deus, ela viveu de modo ímpio, de modo que em todas as suas atitudes ela rejeitou tudo que vinha de Deus, rejeitou a sua graça, rejeitou o seu amor, rejeitou o seu filho que morreu na cruz. Então, a pessoa que é condenada, ela está sendo condenada pelas suas obras. Porém, aquele que está sendo salvo, ele não está sendo salvo pelos seus méritos. Nós que estamos sendo salvos, nós não merecemos sermos salvos, mas merecemos o mesmo que o ímpio. Por que nós não somos ímpios? A gente já explicou, porque Cristo tomou sobre si as nossas obras, os nossos pecados, levou sobre si sobre a cruz e pagou o preço por nós em nosso lugar. Ele morreu para que agora nós vivamos, não mais por nós mesmos, mas vivamos por Ele, e assim nós recebamos também a sua justiça como se fosse nossa. Então a justiça de Cristo, enquanto homem, enquanto Ele foi fiel a Deus, enquanto Ele andou aqui na terra sem pecado, isso foi atribuído a nós. É interessante você ver na cruz essa troca, que Cristo, Ele recebe sobre si as nossas obras más, os nossos pecados, leva sobre si como se Ele fosse o culpado, e Ele entrega a nós a sua justiça, para que nós sejamos justos diante de Deus. Então ainda fica a pergunta, mas por que Deus não salvou todo mundo, Não escolheu só a nós e não escolheu a todo mundo? Primeiro que Deus, o objeto, aquilo que Deus pretende, não é primeiramente a salvação do homem. Isso provavelmente vai contra o pensamento da maioria das pessoas, que acha que tudo o que aconteceu, o fato de Cristo ter ido para a cruz, é porque Deus queria salvar os homens. Ele tinha por objeto principal a salvação do homem, e não é. O objeto principal é a glória de Deus. Eu vou estar lendo com vocês aqui alguns versículos. Olha o que Deus fala em Isaías 48: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outra. Então a gente vê aqui pelas expressões, por amor do meu louvor, por amor do meu nome, ele repete duas vezes, por amor de mim o farei, e a minha glória não darei a outra. Como seria profanado o meu nome? Então a gente vê que o objeto principal, o alvo principal de Deus é a sua glória
e o seu nome, o zelo pelo seu nome. Portanto, Deus, Ele não deixará impune o pecado do homem. Ele irá dar a sua justa punição. E também o fato de Deus salvar algumas pessoas, de Deus ter nos escolhido em Cristo para sermos salvos, significa apenas que Ele teve misericórdia de nós. Ele demonstra sobre nós, em nós, Ele deixa notório ao mundo a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Então isso deve ser motivo de louvor por nossa parte, de Deus ter tido misericórdia de nós. Existe uma parábola na Bíblia, vocês vão lembrar dela agora, talvez vocês nunca tenham pensado nela da forma que eu vou colocar aqui. A palavra dos trabalhadores da última hora. Deus chama alguns trabalhadores, né? Na parábola o Senhor, dono das terras, chama alguns trabalhadores que chegam na primeira hora, logo de manhã, para trabalhar, e promete pagar a eles um denário, né? Que é o salário de um dia. Eles aceitam o pagamento e trabalham naquele dia. E ao longo do dia esse Senhor vai achando outros trabalhadores e trazendo eles para trabalhar, até que na última hora Ele ainda acha alguns trabalhadores que não estavam fazendo nada, chama eles para trabalhar. Eles trabalham apenas 1 hora. Quando termina o dia de trabalho, Ele começa a pagar o salário desses trabalhadores, e Ele começa de trás para frente, né? Ele começa a pagar primeiro os que entraram por último, e Ele paga um denário para cada um. E quando Ele chega no final, os trabalhadores que estavam lá desde o começo do dia começam a reclamar que os trabalhadores que trabalharam apenas 1 hora ganharam o mesmo que eles. E aí o Senhor fala, vocês, estou parafraseando aqui, que eu não estou com a Bíblia aberta nesse versículo, nessa passagem, tá? Vocês acham que eu não posso fazer aquilo que eu quiser com o meu dinheiro? Eu não posso ser gracioso com esses trabalhadores e pagarem a eles o mesmo que eu paguei a vocês? Por que eles estavam reclamando? Porque a visão de justiça dos homens é diferente da visão da justiça de Deus, como eu declarei na última aula. Quando você pode perceber isso no mundo, o objetivo daqueles homens que estavam reclamando não é pelo valor que eles receberam, porque eles aceitaram receber um denário. Eles consideravam que um denário era o suficiente por um dia de trabalho, né? Até o nome, um denário, é considerado o pagamento justo por um dia de trabalho naquela época. Então eles receberam, o Senhor ofertou, vou pagar vocês um denário para vocês trabalharem o dia inteiro aqui comigo. Eles falaram, não, é justo, vamos aceitar sim. E trabalharam. Eles não acharam pouco, eles acharam justo. Só que eles acharam injusto que o Senhor desse um denário para quem trabalhou 1 hora. Só que isso já não estava mais na alçada deles. O dono das terras poderia ter pago para eles apenas 1 hora, mas ele quis, por graça, por misericórdia, pagar o mesmo, como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. Então isso foi um ato de generosidade do Senhor com os trabalhadores da última hora. Só que os trabalhadores da primeira hora entenderam aquilo como injustiça. O ser humano é assim, ele até não quer ganhar mais, mas ele quer tirar daquele que ganhou. Presta atenção na sociedade, eles não estão incomodados porque eles têm pouco, eles querem que aqueles que tenham muito tenham pouco também. Então é esse tipo de eu quero tirar do outro, não importa se eu vou ganhar, eu quero tirar do outro. Então esse tipo de pecado da humanidade está bem retratado aqui. E o que isso tem a ver com a salvação? Presta atenção, aquele Senhor, ele demonstrou o que é graça, o que é ser generoso, né? Mesmo aqueles trabalhadores sendo trabalhados apenas 1 hora, eles deveriam ganhar 1 hora, mas eles ganharam muito mais, eles ganharam como se ele tivesse trabalhado o dia inteiro. E os outros viram isso como injustiça. E é a mesma coisa quando se refere à salvação. Todos merecem uma coisa só, a condenação eterna. E quando Deus resolve, por graça, por amor, por misericórdia, salvar alguém,
É engraçado agora, porque não são os que estão indo para o inferno que estão reclamando que Deus escolheu alguém para salvar. São os próprios escolhidos que não entenderam e começam a falar que Deus é injusto de ter escolhido eles e não os outros. Então, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, glorifique o nome do Senhor. Não fique chamando Ele de injusto porque Ele não salvou todo mundo, porque Ele não satisfez o seu padrão de justiça. Porque Deus ele não está comprometido com o meu padrão de justiça, Ele está comprometido com a justiça dele, e Deus sabe o que Ele faz. Se nós fôssemos julgar, fala para mim, você salvaria o Hitler? Pensa nos piores crimes que você já viu aí na história da humanidade. Você salvaria um terrível estuprador, um assassino? E se isso estiver longe de você, você salvaria um criminoso que matou a sua própria família? Nós, sendo injustos, nós gostaríamos que essas pessoas paguem pelos seus crimes. Imagine Deus, que é muito mais justo do que nós, se Ele não tem por intento condenar o pecado e o pecador. E o nosso pecado vai ficar impune? O nosso pecado já foi lançado sobre Cristo. Então, por que Deus, resposta final, por que Deus não salva a todos? Porque Deus, Ele é justo por punir o pecador. Então as pessoas irão padecer no inferno, aqueles que recusaram, o seu amor, e aqueles que serão salvos unicamente pela graça de Deus, porque Ele teve misericórdia. Presta atenção, todo homem, ele, sendo pecador, ele recusa, o chamado do Evangelho. E por que nós aceitamos? Você já pensou sobre isso? Por que nós aceitamos quando nós ouvimos o chamado do Evangelho? Nós não aceitamos pela nossa vontade, nós aceitamos unicamente porque Deus mudou a nossa vontade, porque Deus transformou o nosso coração e nos fez exposto e receptivos à sua glória, ao seu chamado. Ele nos abriu o ouvido para que ouvíssemos a voz de Cristo. Então, eu costumo dizer que nós fomos salvos não pela nossa vontade, nós fomos salvos até contra a nossa vontade, porque a nossa vontade era permanecer no pecado, era continuar seguindo o curso da nossa carne, da nossa natureza caída. Mas Deus teve misericórdia de nós e mudou a nossa natureza caída, transformando ela numa natureza regenerada. Por isso que nós pudemos então nos render a Cristo e aceitá-lo como Salvador. Só para concluir, Romanos 9. Romanos 9, 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Então Deus já vem suportando com paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Que dizer se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Então Deus, Ele preparou-nos de antemão para a sua glória. Então Deus, Ele aqui cumpre a sua justiça e a sua misericórdia. Ele tem os seus vasos de ira preparados para a destruição, e Ele tem os seus vasos de misericórdia preparado de antemão para a sua glória. Então Ele demonstra na humanidade a sua justiça e a sua misericórdia. Então não cabe a nós questionar Deus sobre isso. Eu creio que esse é um tema realmente bastante difícil, porém eu espero que eu tenha conseguido responder de alguma forma essa questão. Eu vou fazer mais para frente, como eu falei, um estudo mais aprofundado sobre isso. Vamos para a lição de hoje.
Leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória e da sua herança nos santos. Olha só esse versículo: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação. Deus iluminou os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós pudéssemos enxergar a sua glória, a sua graça para conosco e as riquezas da sua glória. Então, nós só podemos compreender essa graça que nos alcança por causa da iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos lá. Da introdução vai nos dizer assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, do versículo 15 e 16, oração intercessória, do 17 ao 19, e a confissão de louvor e exaltação, do 20 ao 23. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição. Então nós somos exortados a louvar a Deus pela nossa eleição. É isso que o comentarista está dizendo. Então o apóstolo Paulo ele começa o primeiro capítulo de Efésios falando sobre a eleição, sobre a predestinação dos santos, sobre o chamado de Deus para nossas vidas. Ele está falando como povo, por isso ele diz nós que fomos chamados, nós que fomos eleitos, né? Ele está falando nós os crentes, aqueles que já recebemos o chamado do Espírito Santo. Ele não está preocupado aqui com o mundo, ele não está preocupado aqui com aqueles que ainda vão receber a Cristo como Salvador. Ele está preocupado em falar com os crentes que já estão ali diante dele, na igreja de Éfeso, né? Chamando a atenção deles para a eleição deles. Olha, vocês só estão aqui porque Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo em Cristo, para que vocês vivam as boas obras que de antemão Deus já preparou para que nós andássemos nela, né? E ele começa a falar das bênçãos espirituais, né, que a gente já viu na lição, na segunda lição, e agora ele quer abrir os olhos deles para as riquezas espirituais que eles herdaram em Cristo. E ele está falando: olha, vocês precisam ter em seu coração um coração voltado para o louvor a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Ouvindo eu também que a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Ele está elogiando, né, trazendo um elogio à igreja de Éfeso, falando: olha, eu ouvi falar da fé de vocês, da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que vocês demonstram para todos os santos. Provavelmente era uma igreja que repartia o pão, né? Uma igreja que era uma igreja caridosa, uma igreja que recepcionava os mais humildes, aqueles que tinham mais dificuldades, e eles ofertavam até para outras localidades para suprir a necessidade de outras igrejas. E ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha, eu oro por vocês,
eu tenho lembrado de vocês quando eu oro, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te revele, né, aquilo que está em sua palavra, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Eu quero que vocês saibam, quero que Deus ilumine o seu entendimento, para que vocês entendam a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que ele está falando aqui? Olha, eu quero que vocês entendam por que vocês estão aqui, eu quero que vocês entendam o motivo da sua salvação, eu quero que vocês entendam por que Deus trouxe vocês aqui, eu quero que vocês entendam, né? Eu peço a Deus que ilumine vocês, para que vocês compreendam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você é herdeiro em Cristo, Deus entregou em Cristo para nós todas as coisas, está lá em Romanos. Então, Paulo está trazendo eles a uma reflexão, e traz a nós também uma reflexão sobre tudo isso, sobre todo esse processo de eleição, de salvação. Como eu falei há pouco tempo aqui, né, alguns minutos atrás, nós éramos dignos do inferno, nós éramos pecadores, contumazes, nós éramos dignos de morte, nós rejeitávamos a Deus, nós rejeitávamos a Cristo, quando nós estávamos fora do Senhor. E você pode dizer, né, eu sei que tem algumas pessoas aqui, como eu também, nós crescemos num lar evangélico, nós crescemos aprendendo desde criança a palavra de Deus, mas isso não tirou de nós quase que a necessidade de reconhecermos Cristo em nossas vidas, de levantar nossas mãos, de confessarmos a Ele como Salvador. Isso não, o fato de nós termos nascido num lar evangélico, sim, nós somos abençoados, aqueles que nasceram num lar evangélico, nós fomos abençoados, mas o pecado atuou na nossa vida. Quantas vezes o mundo nos quis tragar, nos quis levar, quantos manjares, né, Satanás nos ofereceu para que nós deixássemos a Cristo, quantas oportunidades nós não tivemos, quantos encantos, né, esse mundo nos revelou para que nós deixássemos a Cristo e aproveitássemos, né, da nossa natureza carnal. Nós tivemos sim que lutar contra isso, nós tivemos sim que reconhecer Cristo como Salvador, nós tivemos sim que negar a nossa própria carne, nosso próprio desejo, nós tivemos sim que nos rendermos diante de Cristo, diante de sua cruz, e falar: Senhor, de nós mesmos não temos nada, mas que nós confiamos na sua obra redentora, no seu sangue precioso, para nos salvar, para nos perdoar, porque o nosso pecado é tão grande que só a sua misericórdia, Senhor, pode nos livrar. Nós tivemos que reconhecer o nosso pecado, nós tivemos que nos arrepender dos nossos pecados, nós tivemos que passar pelas águas do batismo, e todo dia é um dia de negar a nós mesmos, é um dia de buscar a Deus, é um dia de reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, é um dia de buscarmos um pouco mais a santidade, é um dia de carregarmos por mais um passo a nossa cruz. Então Deus teve misericórdia de nós, e nós devemos louvar a Deus porque Ele se compadeceu de nós, Ele nos amou, nós sendo ainda pecadores. O que nós tínhamos de bom, o que havia na minha vida, na sua vida, que Deus pudesse olhar e nos querer e nos desejar? Nós não tínhamos nada, nós éramos réis pecadores como todos os outros, mas Deus nos escolheu, Deus nos abençoou,
Deus nos salvou, Deus nos lavou com água pura, nos aspergiu com água santa, Deus tirou de nós um espírito rebelde, colocou um novo espírito, Deus tirou o nosso coração de carne, colocou um coração de Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar. Deus escreveu em nosso coração de carne agora o nosso novo coração, a sua lei, para que andássemos nela e não nos desviássemos. Deus nos colocou o seu próprio Espírito, o Espírito Santo em nós, para nos guiar, para nos corrigir. Quanta coisa Deus fez por nós, sendo nós não merecedores. Isso é graça abundante. E como viveremos nós, né? Eu gosto muito dessa pergunta que o Paul Washer sempre faz nas suas pregações: como viveremos nós diante dessa verdade? Qual o nosso comportamento? Como viveremos daqui para diante a nossa vida, sabendo que Deus fez tudo isso por nós, sendo nós não merecedores? Deus podia ter nos deixado, como lá em Romanos, né? Como os outros, né? Que seguíssemos o nosso curso, nossa vida de pecado. Deus podia ter nos entregado aos nossos desejos carnais, à nossa concupiscência, ao nosso pecado, para nos afundarmos cada vez mais no lamaçal do pecado. Mas Deus quis nos salvar, Deus quis te salvar. Como você vai viver hoje diante dessa verdade? É isso que o Espírito Santo nos questiona hoje, e é isso que o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, estava questionando os crentes de Éfeso: como vocês vão viver agora diante dessa verdade, sendo iluminados pelo Espírito Santo, sabendo que Deus fez tudo isso por vocês? Já pensou eu gosto de dar o exemplo existe na nossa Constituição, eu creio que o Cris, meu irmão, está assistindo, ele estudou, né, pela função dele, ele estudou um pouco da Constituição também, ele conhece a legislação para ele executar a sua profissão, e ele sabe provavelmente sabe que deve existir, muitos aqui também devem saber que deve existir um artigo na nossa Constituição que fala sobre o presidente conceder anistia e conceder graça. Interessante, né? O presidente conceder graça. E o presidente, ele concede graça ou anistia a um criminoso, ele não vai conceder isso a um inocente. E quando ele concede graça, ele está tirando, né, ou está fazendo cessar uma punição sobre aquele criminoso, deixando ele livre. Isso não é uma inovação da nossa Constituição. Há muito tempo na história humana, os soberanos, os reis, os imperadores ou os senhores feudais, qualquer soberano que você possa imaginar, eles tinham o poder de conceder anistia, de conceder graça aos criminosos. Então, o camarada estava condenado à forca ou estava condenado à guilhotina, exemplo, tá? E alguns desses criminosos ele libertava, falava: olha, vocês podem ir, vocês podem ir livremente, mas, né, é como se estivesse dizendo: não peques mais, não cometa crime novamente, porque se você cometer, não vai ter mais graça nem misericórdia não, tá? Então esses criminosos, eles eram concedidos esse benefício, e é um benefício. A gente vê esse exemplo na condenação de Cristo. Cristo foi condenado à cruz, né, sem ter culpa, né, por causa de uma perseguição religiosa, né, e a gente sabe que era plano de Deus. Porém, Barrabás, ele foi solto, ele recebeu o quê? Uma anistia, uma graça para ele sair livre, né? E pensa comigo, Barrabás merecia? Eu estou feliz aqui que eu estou vendo o pessoal que está entrando aqui, gente amiga,
irmãos em Cristo, pessoas que eu tenho profundo respeito, admiração, bastante carinho por todos vocês que estão me assistindo, tá? Cada um de vocês aí eu considero, pode ter certeza que eu estou vendo seu nominho aqui, eu considero você muito na minha vida, tá? São pessoas que de alguma forma passaram pela minha vida e que, mesmo que a gente esteja algum tempo aí sem se ver, vocês são do coração, tá? Então, continuando, Barrabás ele não merecia, assim como nenhum criminoso que recebe graça ele merece. Então ele entende aquilo que foi dado para ele como um grande presente. Eu era para estar sendo morto hoje, mas eu estou livre agora, né? Posso ir. E é o mesmo sentimento que tem que ter no nosso coração. É o mesmo sentimento que tem que ter no nosso coração. A gente era para estar sendo condenado com o mundo, mas Deus teve misericórdia de nós, e nós agora somos salvos pela sua graça. E como vamos viver diante dessa verdade? Vamos continuar vivendo da mesma forma? 2 Coríntios capítulo 5 vai falar que o amor de Cristo nos constrange. É exatamente essa palavra. Eu já falei aqui na igreja, uma das últimas oportunidades que eu tive antes do advento do coronavírus. Eu falei: você já recebeu de alguém alguma coisa, algum benefício, alguma graça, algum presente, alguma consideração, que você ficou tão grato para essa pessoa que você foi constrangido a retribuir de alguma forma? Antigamente tinha muito isso, né? Por exemplo, eu lembro que na casa da minha mãe, da minha avó tinha um pilão, aqueles pilão de madeira, e mesmo depois que a minha avó foi para Cristo, o pilão a minha mãe herdou, né? Então a gente fazia paçoca. Então desde criança, nessa época do ano, a gente fazia paçoca, e a minha mãe fazia bastante paçoca. E eu estou dando só o exemplo da paçoca, mas pode servir para bolo ou para qualquer outra coisa, tá? O que acontecia? Eu fazia tanta paçoca que ela distribuía para os vizinhos, para as tias, né, para os parentes próximos, e ia paçoca para todo mundo. E você já deve ter vivido isso na sua vida, né, de ver os seus pais, ou você mesmo já fez, de fazer alguma coisa e dar para alguém experimentar, né? E aquela pessoa, e a gente já recebeu também, né? A gente já recebeu algumas coisas, a pessoa mandava na vasilhinha lá, daí o que fazia? Você comia, né? A gente comia, aí a mãe lavava a vasilha, né? Lavava o tapuér, o recipiente que você recebeu. O que ela fazia? Ela fazia uma outra coisa, um doce, um outro bolo, alguma coisa, uma torta, e para não devolver a vasilha vazia, né? Ela devolvia com alguma coisa como forma de retribuição. Isso existe no ser humano. A gente sempre que recebe um bem, recebe alguma coisa, a gente quer retribuir. E é isso que o apóstolo estava falando. Olha, nós recebemos uma graça tão grande de Cristo, que o amor dele nos constrange para que a gente viva agora, não mais para nós mesmos, mas nós vivemos por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então há esse ímpeto na nossa alma, e eu quero crer que realmente isso seja verdade na nossa vida, né? Que a gente não esteja brincando de ser crente, porque lá em Hebreus também fala que aquele que brinca, né, de ser crente, aquele que brinca com a salvação, ele não é que ele, não gosto de usar o termo perder a salvação, tá? Porque a nossa salvação está garantida em Cristo. Se a gente fala de perder a salvação, a gente está dizendo que o sangue de Cristo é tão fraco que não pode manter a nossa salvação. Não é isso que eu estou falando. A aliança de Deus não é tão fraca assim, mas eu estou falando que aqueles que se dizem crentes, que se dizem servos de Deus e não foram realmente transformados pelo amor de Cristo, eles continuam na aparência fingindo que são servos de Deus, mas vivem uma vida que não agrada a Deus, continuam vivendo da mesma forma que um ímpio vive, buscando as mesmas coisas que o ímpio busca, os mesmos prazeres que o ímpio busca. Essa pessoa
Ela é como se ela estivesse pisando no sangue de Cristo, levando Cristo novamente ao vitupério, como fala lá em Hebreus. E para ele não existe mais sacrifício, porque ele está negando o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Então, se ele nega esse sacrifício, ele não tem mais nada. O que sobrou para ele? A não ser uma expectação terrível de fogo preparado para os inimigos de Deus. Então, pensa hoje na sua vida como você tem levado ela. Pensa se você está vivendo realmente diante de Deus em sinceridade. Eu não estou dizendo que a gente não peca, eu não estou dizendo que a gente não falha, mas se você está vivendo com um coração sincero diante de Deus, toda vez que você cai, Deus te levanta. Toda vez que você cai, há um perdão sobre a sua vida, há uma graça sobre a sua vida. Você vai e busca não pecar mais e viver de uma maneira reta diante de Deus. Não brinca com o pecado, irmão, não brinca com o pecado, tá? Lá em Hebreus capítulo, deixa eu ter certeza, né? Hebreus capítulo 11 ou 12, agora eu creio que é o capítulo 11, mas vamos olhar aqui. Capítulo 11, ele fala, o apóstolo fala dos heróis da fé, das pessoas que morreram em nome de Cristo, que passaram pela espada, pelo fogo, né? Foram apedrejados, colocados à prova, e ele fala no versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus: o mundo não era digno deles, homens dos quais o mundo não era digno. Que o mundo não seja digno da nossa presença, da nossa vida, que nós vivamos uma vida de retidão diante de Deus, que Deus mesmo proclame sobre nós que o mundo não é digno de nossas vidas, que nós vivamos uma vida de excelência, uma vida de retidão, uma vida de entrega diante de Deus, tá? Deixa eu voltar aqui na revistinha, né? Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação. E a gente viu, né? A eleição é quando Deus escolhe, né? E a predestinação é aquele que foi eleito, ele é predestinado então a viver uma vida santa diante de Deus, ele é predestinado a viver para Cristo, ele é predestinado a receber todas essas bênçãos que Deus tem. Então primeiro vem a eleição e depois a predestinação para os eleitos. A filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Na verdade, aquele que é carnal, ele não pode entender as coisas espirituais. Para que nós possamos entender as coisas de Deus, Deus nos dá o Espírito Santo. Sem ele seria impossível a gente entender o plano de Deus, a glória de Deus, aquilo que Deus, de reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Então, ele está dizendo aqui que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então, se nós sabemos, se nós entendemos, se nós reconhecemos a glória de Deus na nossa vida, pode ter certeza que é Deus agindo na nossa vida para que nós tenhamos esse entendimento. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Você tem noção da sua chamada? Você tem noção do porquê você está no mundo? E porque nós estamos aqui, porque nós somos igreja? Nós existimos, meus irmãos, nós existimos
para que o mundo veja Cristo em nós, para que nós realizemos as obras que Cristo realizava, para que o mundo sinta o amor de Deus, a misericórdia de Deus através das nossas vidas. Que as nossas palavras sejam as palavras do Espírito Santo em nossa boca. Que as nossas atitudes sejam como as atitudes de Cristo. Que a nossa mão seja a mão de Cristo, levando a esperança, levando o refrigério para aqueles que sofrem. Que os nossos olhos possam olhar com os olhos de Cristo as demais pessoas, com a misericórdia que Ele olhava. Que o nosso coração possa amar como Cristo amava. E por isso que nós estamos aqui. Cristo, enquanto esteve aqui, Ele fez a obra do Pai. E quando Ele subiu, Ele falou: agora eu deixo vocês. Agora eu deixo vocês, agora é com vocês. Então nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é essa. Nós não estamos aqui para julgar quem é escolhido, quem não é. Nós não estamos aqui para selecionar quem que a gente vai ajudar, quem que a gente não vai. Nós estamos aqui para demonstrar amor e misericórdia a todos, sem exceção. Cabe a Deus chamar o pecador, não cabe a nós. Cabe a Deus salvar, não cabe a nós. Mas cabe a nós levarmos o Evangelho a toda criatura. Cabe a nós levarmos o amor de Deus a toda criatura. Tá? Não é só o Evangelho, não está falando só de salvação. É óbvio que a gente deve pregar a salvação, o arrependimento, levar o pecador à reflexão, para que os seus ouvidos possam se abrir à voz do Espírito Santo. Mas a gente precisa verdadeiramente se preocupar com as pessoas, verdadeiramente demonstrar amor, verdadeiramente demonstrar, estender a mão, ajudar, fazer algo de diferente. Não cabe a nós passar e ver o sofrimento das pessoas e não fazer nada, tá? É obra nossa também. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Você sabe qual é a esperança da sua vocação? Você sabe por que você foi vocacionado? Então viva uma vida diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus. Coloca Deus na frente em todas as suas decisões. Ore. Você ora? Você tem se colocado de joelhos diante de Deus e conversado realmente com Ele? Você tem meditado realmente na palavra de Deus? Lido, não é só ler, você lê a palavra de Deus e ficar ali naquele texto esperando Deus falar com você? Você tem tido uma vida buscado na sua vida comunhão com Deus verdadeira? Você tem buscado viver uma vida de forma que as pessoas lá fora consigam ver Cristo em você? Isso é um chamado para nós, tá? Fala duramente aos nossos corações. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1,12. Vamos ler Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos
no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nos transportou do reino das trevas para o reino do Seu Filho amado. Vemos, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Como vocês têm se preparado para a volta de Nosso Senhor? Será que a sua lâmpada vai estar acesa quando Cristo voltar? Será que Deus vai nos pegar servindo a Ele como servo fiel? Ou vai nos pegar gastando, com os nossos próprios prazeres, espancando os nossos conservos, como diz lá na parábola? Como estaremos no dia da vinda de Cristo? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável, nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego. E aqui essa parte da revistinha, ela vai falar de vários termos do grego, tá? Tem pessoas que não gostam muito de entrar nesses detalhes, mas vamos lá. Traduzido do grego, eu não sei se estou lendo corretamente também, tá? Uperbalo, que na forma adjetivo significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem a força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Vamos lá, 2 Pedro 1:4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Somente o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Aqui corrobora aquilo que eu já venho falando. Para que um homem seja salvo, para que uma pessoa seja salva, é preciso acontecer um milagre na vida dessa pessoa, muito similar ou realmente similar ao que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Então o profeta profetiza e os ossos se juntam, os ossos se tornam carne, o sangue começa a correr nas veias, então é soprado o fôlego de vida. O que aconteceu ali no Vale de Ossos Secos é um milagre operado pelo poder da palavra de Deus, assim como a ressurreição de Lázaro, que pela palavra de Deus, a palavra de Cristo, que o chamou para fora, ele ressuscitou. Nós sabemos que nós estamos mortos, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, e Deus, por sua gloriosa graça, nos ressuscitou em Cristo. Nós somos ressuscitados em Cristo pelo poder de Deus. Então, a salvação do homem, a salvação de um pecador, quando o pecador ele confessa Cristo como seu Salvador, o que está acontecendo na vida dele é um milagre tão grande que é comparado com a ressurreição do morto. E de certa forma ele está sendo trazido de volta à vida, Ele estava morto diante de Deus por causa dos seus pecados, mortos em seus pecados, e ele é trazido a uma nova vida em Cristo, Por isso que Cristo fala, é necessário a vós nascer de novo. Então ele está tendo um novo nascimento ali em Cristo, ele está se tornando uma nova criatura. Paul Washer, mais uma vez citando o pregador americano,
ele fala que quando fala de uma nova criatura, que nós somos nova criatura, ele está falando de um termo ontológico. O que é o ontológico? É referente à própria natureza do ser. E aí ele cita o exemplo, né? Um porco, ele tem a sua natureza. Você pode dar banho no porquinho que ele vai voltar para a lama, para a lavagem, porque ele é porco, é essa a natureza dele. E a ovelha, ela tem uma natureza diferente. A ovelha, ela não vai voltar para a lama, porque a natureza dela não é a lama. A natureza dela é seguir a voz do seu pastor. Então é como se a nossa natureza como ser fosse mudada no novo nascimento. Nós éramos seres caídos, nós éramos tínhamos uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa. E quando você, vamos usar assim, aceitou a Cristo como Salvador, a sua natureza foi transformada para uma natureza santa, uma natureza separada. Então isso é um milagre na vida do homem. Não pense que é só, como que eu posso dizer, fugiu a palavra, uma decisão que o homem toma, uma firme decisão que o homem possa tomar, como vou parar de fumar, por exemplo, né? Ou eu vou parar de adulterar, eu vou parar de roubar, qualquer coisa do tipo. A gente sabe que o homem, quando ele toma uma decisão, pode ser que ele persista nessa decisão por muito tempo, mas pode ser que ele seja tentado e volte a cair e a voltar a praticar o que ele praticava. Agora, é impossível quando um ser ele tem a sua natureza transformada pelo poder de Deus em uma nova criatura, que ele volte a ser a velha criatura. Ele pode pecar, porque nós habitamos ainda no corpo carnal, tá? Ele pode pecar, mas não significa que a gente vai voltar para o lamaçal do pecado, a viver em pecado. Você não vai ver um verdadeiro. Vocês que estão me assistindo, vocês são, eu tenho certeza disso, vocês são pessoas que já foram transformadas pelo amor de Deus. Eu sei que vocês já, assim como eu, já pode ter cometido algum pecado, e a gente comete praticamente todos os dias. E eu sei que você já pode até ter cometido um pecado mais grave e ter se arrependido e não voltou a ele. Por quê? Porque o Espírito Santo está sempre falando em nossa consciência, nos corrigindo. Duvido que qualquer um de vocês vai se deliciar com o pecado, vai voltar e se dizendo cristão, vai estar curtindo, né, a vida adoidada, vamos dizer, curtindo o pecado. Não vai, porque quando você peca, o seu coração dói, você se sente mal diante de Deus e você busca misericórdia em Cristo. Ou não é assim na sua vida? A não ser que a pessoa seja um crente nominal, mas se ela foi transformada realmente pelo poder de Deus, é assim que ela vai agir. Ela pode ter um deslize, um escorregão, mas ela vai se levantar e ela vai pedir misericórdia a Deus chorando, e ela vai voltar e ser recebida novamente diante de Deus, né? E ter suas feridas tratadas pelo Espírito Santo. Vamos para o último tópico da revistinha, para a gente poder terminar. As primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Está lá em Atos, né? Não vou ler para não perder tempo, mas se você quiser depois, dá uma lida nesses versículos de referência. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. O que significa as primícias? O primeiro. Assim sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia de que seremos ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,14. Cristo mesmo disse: olha, aqueles que Deus me deu virá a mim, e eu os ressuscitarei no último dia. Isso é promessa. Aqueles que vierem a Cristo, Cristo vai os receber, né? De maneira nenhuma lançarei fora. Aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora, e eu os ressuscitarei
no último dia. Isso é promessa de Deus para nós. Nós somos ressuscitados, né, já a princípio, né, passamos da morte para a vida, de acordo com a nossa vida carnal, né, da carnal para a espiritual. Mas assim como que nós morremos, nós passamos pela morte. Se nós passarmos pela morte antes que Cristo venha, o que vai acontecer? Nós seremos ressuscitados no último dia, quando Cristo voltar, né? Nós, os primeiros, os que dormem, serão transformados, encontrarão com Cristo nas nuvens, e depois nós, né, se nós estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Ele. Então, primeiro aqueles que já partiram para a eternidade, eles serão ressuscitados, e se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Então é essa promessa que Deus nos traz. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o poder que nos traz de volta a vida na nossa salvação, e é o mesmo poder que vai nos ressuscitar no último dia, ou que vai transformar o nosso corpo no dia do arrebatamento. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Se Cristo venceu, nós também venceremos. Romanos diz, lá no seu capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nós já vencemos a morte, nós já vencemos o pecado por causa de Cristo, tá? Continuando aqui, esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial. Você tem noção de que você já é cidadão do céu? Você tem noção de que você já vive a vida eterna aqui? A partir do momento que você reconheceu Cristo na sua vida como Salvador, você já está vivendo a eternidade, meu irmão, minha irmã. Nós já estamos vivendo a eternidade. Nós já estamos vivendo a nossa vocação celestial. Nós somos cidadãos do céu, como peregrinos aqui na terra. E como que nós viveremos a partir dessa verdade? Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz o duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez a Cristo como cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, aquilo que a gente já estava falando. Nossa vida aqui na terra, para nós expressarmos em nossa vida a graça de Cristo para o mundo. A graça de Cristo para o mundo, através das nossas vidas. Essa é a nossa missão aqui na terra. Vamos continuar. Não, já terminamos. Terminamos aqui a lição. Vou só tecer mais alguns comentários. Conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua e eterna a Deus. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Sabendo de todas essas coisas, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que Deus preparou para nós as boas obras para que nós vivêssemos e andássemos nela, para que nós sejamos a expressão da graça e da glória de Cristo diante do mundo, para que Deus manifeste através da nossa vida como igreja a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia
diante do mundo, para que isso seja notório diante do mundo. Nós devemos ser gratos e adorarmos a Deus por essas bênçãos em nossas vidas. Nós devemos viver cada dia de nossas vidas em profunda adoração a Deus por aquilo que Ele fez em nossas vidas. E é assim que nós devemos caminhar durante todo o tempo de nossa peregrinação, sendo instrumentos de Deus, instrumentos da graça de Deus para esse mundo. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão primordial nessa vida, sermos instrumentos de Deus para a graça, para o amor e para a misericórdia de Deus para esse mundo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mesma graça que nós somos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Se nós fomos de fato iluminados, que nós possamos viver dessa forma em profundo louvor a Deus durante todo o tempo de nossa vida. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que nos dê um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui comigo, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, amém.